seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais. E para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. E desta maneira nós estamos agora entrando na presença do nosso Deus. Diz o Salmo 47 que todos os povos devem aplaudir o Senhor Deus. O Senhor Deus se sente bem quando nós damos para Ele esse aplauso. E hoje que vamos estudar o curso Fé, a segunda lição, os 5 passos da vitória. Eu acredito, como já perguntei, a maioria de vocês que estão aqui já fizeram o curso Fé. Mas agora, quando vamos aprender a lição número 2, eu acredito que o Espírito Santo haverá de nos abrir um pouco mais o entendimento. E o amigo que está nos assistindo em casa, você que precisa tanto da sua libertação, prepare-se, abra o seu coração, porque o nosso Deus, Ele haverá de nos abençoar nesse dia, nesta hora, com esta mensagem. Antes de nós entrarmos assim na lição do curso Fé, nós vamos todos louvar a Deus, vamos cantar uma linda canção para preparar o nosso coração, para que a semente incorruptível, plantada em nosso espírito, possa nos trazer a fé. E com essa fé, Deus possa lhe abençoar aqui, agora, neste programa. Vamos ao louvor. Ao Espírito de Deus, toda honra. Ao Espírito de Deus, toda glória, toda glória. Ao Espírito de Deus, toda força e majestade. Todos louvam ao Espírito de Deus. Ao Espírito de Deus toda honra. Ao Espírito de Deus toda honra. Ao Espírito de Deus toda glória. Ao Espírito de Deus toda força e majestade. Todos louvam ao Espírito de Deus. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Ao autor da criação, tem nos dado graça e vida. E uma nova unção. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Ao autor da criação, tem nos dado graça e vida. E uma nova unção. Ao Espírito de Deus toda honra. Ao Espírito de Deus toda honra. A Ele toda glória. Ao Espírito de Deus toda glória. Ao Espírito de Deus toda força e majestade. Todos louvam ao Espírito de Deus. Glória a Deus e aleluias, bem forte. Glória a Deus e aleluia. Ao autor da criação, tem nos dado graça e vida. E uma nova unção. Glória a Deus e aleluias. Glória a Deus e aleluia.
criação, tem nos dado graça e vida, e uma nova unção. Amém. Amém. Vamos curvar a cabeça e fazer uma oração. Nosso Deus, chegamos à tua presença e eu quero pedir agora para o Senhor abrir o entendimento, o meu, desse povo que está presente aqui em tua casa, das pessoas que estão espalhadas por tantas partes, onde através de uma fita de vídeo, de um CD, de uma fita cassete ou de outro meio, estarão, meu Deus, participando conosco desta lição. Ó Pai, que todos eles entendam, recebam o entendimento completo do que significa estes passos, do que significam estes passos, os 5 passos da vitória. Oramos em o nome de Jesus Cristo e amém. Então, na lição, na parte central, nós começamos a ler, transcrito da Bíblia Sagrada, de São Marcos 11, 12 a 14, de 20 a 23, o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Só até aí. Irmãos, nós temos aqui um registro daqueles que podemos dizer dos grandes registros da Bíblia. Nós temos várias lições nesse texto. Hoje nós vamos estudar só os versículos 22 e 23 de Marcos 11, que é a última parte. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Aqui nós vamos encontrar os 5 passos da vitória. Primeiro, só para a pessoa que não conhece bem esse registro sagrado, essa história, entenda, deixa eu lembrar, Jesus estava vindo por um caminho, e o Senhor Jesus teve fome, e ele então viu uma figueira cheia de folhas, e a Bíblia adverte que não era tempo de figos, mas Jesus foi procurar o fruto na figueira. Alguém, olhando assim naturalmente, vai dizer: mas claro que ele não iria encontrar, porque se não era tempo, aquela figueira ia guardar durante meses o fruto para ele, ele não poderia encontrar. Mas aqui, irmãos, nós temos então que começar a pensar quem é Jesus. Por que Jesus foi procurar? Porque Jesus é Deus. Jesus é a pessoa de Deus que criou todas as coisas. E aquela figueira, bastava que ela tivesse a predisposição de produzir um fruto para Jesus, que o poder de Deus entraria nela, e no abrir e fechar de olhos, ela produziria o melhor fruto, não só para Jesus, como pelos apóstolos. E por toda a eternidade ela seria louvada. Uma figueira produziu um fruto da melhor qualidade para o Senhor Jesus, mas ela negou. Mas missionária, a natureza não funciona desse jeito. Existe uma época em que a figueira fica com folhas, depois ela dá o seu botão, nasce a flor, vem depois
o fruto pequeno, aí cresce, desenvolve-se, leva tempo. Leva meses para acontecer isso. Mas nós temos que ver, irmãos, que aqui nós não estamos tratando só com o poder natural, e sim com o poder eterno. Se nós abrirmos a Bíblia, lá no livro de Êxodo, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele sempre fez maravilhas. O nosso Deus, Ele sempre realizou uma obra que simplesmente o homem não entende. Ele faz as coisas de maneira diferente daquilo que o homem pode fazer. Enquanto eu vou falando aqui, eu não tinha preparado, eu estou tentando me lembrar do capítulo exato. Foi o caso de Moisés, depois que houve a revolta de Coré, os judeus se levantaram contra Moisés, ficaram chateados, porque havia uma revolta contra Arão. Aí Moisés, homem de Deus, me parece que está no livro de Êxodo, de Números, eu estou tentando lembrar-me aqui, e se eu não encontrar a passagem aqui, eu cito depois na fita, eu coloco o versículo exatamente. Então havia essa revolta contra o Arão, e Moisés então reuniu todos os judeus, os líderes, e disse o seguinte: vocês vão pegar agora varas, e cada um vai arranjar uma vara, e vamos escrever nessa vara o nome de cada família das tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, todos eles ali. E vamos colocar essa vara de pé, só que a de Levi seria a vara de Arão, e vamos colocar essa vara de pé perante o Senhor. E a vara que o Senhor escolher, ela haverá de florescer. Diz a Bíblia Sagrada que no outro dia, a vara, todas elas estavam ali, e a vara de Arão havia florescido, havia dado botões, e havia até dado frutos, já tinha amêndoas naquela vara. Isso da noite para o dia. Então nós temos o precedente daquilo que o nosso Deus fez no passado, e que o nosso Deus pode fazer no dia de hoje. Quando Jesus chegou, está me faltando aqui a citação bíblica, mas na fita vai aparecer, não tinha preparado. Quando Jesus chegou diante da figueira e amaldiçoou a figueira, o que é que aconteceu? A figueira, ela tinha que ter dado fruto, não deu, Jesus amaldiçoou. No outro dia, a figueira estava seca, das raízes ela estava seca, das folhas, aí toda a figueira estava seca. Por quê? Porque o Senhor Jesus, não encontrando fruto, deu a maldição. Isso aqui já é uma lição para nós, irmãos. Quando nós estivermos diante de uma situação, de uma árvore imprestável. O que é uma árvore imprestável? Uma vida de doença, de enfermidade, que está enraizada na pessoa, que não produz o bom fruto. O câncer não produz o bom fruto, a úlcera não produz o bom fruto, qualquer enfermidade não produz. Se nós nos dirigirmos àquela vida e chamarmos ela pelo nome e amaldiçoarmos aquela vida, você pode ter certeza que em nome do Senhor Jesus Cristo, aquela vida vai se secar completamente. É uma lição para nós. Então aquela figueira para Jesus não tinha mais valor, ela estava ali para produzir o fruto. Jesus chega, ela nega, e Jesus vai e amaldiçoa. Na hora aparentemente não aconteceu nada. Jesus amaldiçoou, foi embora o seu caminho, as folhas ficaram verdes. Mas na manhã seguinte, quando eles passam, os apóstolos veem a figueira já seca. Então o Pedro chama a atenção de Jesus, e Jesus vai e dá para ele os 5 passos, mostrando que não somente a gente faz o que foi feita a figueira, mas a qualquer outro mal que estiver diante de nós. Se nós usarmos esses 5 passos, nós haveremos de ter o sucesso. Então, primeiro, antes de entrar no primeiro passo, eu quero comentar aqui um tópico que vai ajudar muitas pessoas. É sobre uma mentira que se prega pelo mundo todo, que a fé remove montanhas. Está escrito assim, aqui na nossa lição, vamos lá. Durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspiração nessa narrativa. Também foi deste relato, aí no bíblico no caso, que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a célebre frase: a fé remove montanhas. Frase bonita, conhecida em todo o mundo,
crida e recitada por milhões de pessoas, e até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Frase que não aguenta o menor confronto com a Escritura, por ser mentirosa. Lembro-me bem de quando disse aos nossos pastores que a fé não removia montanhas. Eles se entreolharam e depois, numa atitude de espanto, me perguntaram como o mesmo sempre acontece quando, em nossas igrejas, eu digo ao povo que a fé não remove montanhas. É compreensível este espanto. E, na verdade, esta é uma das razões porque tanta gente com tanta fé não recebe praticamente nada de Deus. Então vamos comentar esse caso aqui, irmãos. É uma coisa que às vezes causa até nas pessoas, em algumas pessoas, uma certa revolta contra o pregador. Eu já vi em muitas igrejas, às vezes igrejas até da graça e outras vezes em outras igrejas, que me sou convidado a pregar, quando posso eu atendo, pessoas camaneando a cabeça quando eu digo que a fé não remove montanhas. Porque desde quando a pessoa nasceu, papai, mamãe, os pregadores, todo mundo dizia que a fé removia montanhas. E isso aqui, irmãos, é realmente uma coisa que choca muitas pessoas. Eu, por exemplo, quando eu aprendi a determinação, comecei a ler na Bíblia que eu estava completamente errado em relação a pedir a bênção, a receber a bênção de Deus. Isso começou no dia 2 de dezembro de 84. Eu fiquei chocado quando eu percebi que a Escritura não dizia que a fé removia montanhas. Mas eu não podia chegar e soltar essa palavra assim de qualquer maneira. Aí eu corri para a palavra de Deus, passei uns 3 meses estudando chave bíblica, concordância bíblica, dicionário bíblico, não só no português, também no inglês, que temos mais recursos. Procurei, e uma coisa que me chamou a atenção foi que em todo o Velho Testamento, você sabe que a Bíblia você pode dividi-la em 4 partes, quase iguais. Então, 3 partes, estou dividindo aqui agora, são o Velho Testamento. Isso aqui é o Velho Testamento, esse pedacinho aqui é o Novo, mais ou menos 1/4, 3/4 aqui. Em todo o Velho Testamento, só tem 2 vezes a palavra fé. Eu achava que todo mundo sabia o que era fé no Velho Testamento. Olha, homens de Deus, andaram com Deus, levou-se 1500 anos para escrever tudo isso aqui, e só 2 vezes falar de fé, em Deuteronômio, que significa fidelidade, e em Abacuque, que realmente é fé. No Novo Testamento, Jesus é que começou: tende fé em Deus, a tua fé te salvou, se tiverdes fé. Então começaram a entender o que é fé. Passou-se quase 2000 anos, e ainda a humanidade não sabe o que é fé. A fé remove ou não montanhas? Eu pesquisei, quando eu concluí que ela não removia montanhas, eu reuni os pastores lá no Rio, conversando com eles, e quando eu falei isso, eles olharam para mim assim, se entreolharam, um para o outro, tal, e disseram: missionário, como é que é isso? Então eu disse: meu irmão, nós estamos enganados, nós estamos ensinando uma coisa que não é verdade. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque é uma pequena diferença que vai fazer a grande diferença. Quer dizer, uma pequena diferença no entendimento produz um grande milagre. Enquanto a pessoa é mal ensinada, o que acontecerá com ela? Ela vai viver mal. Quem é mal ensinado não vai ter o entendimento correto. E se não tiver o entendimento correto, essa pessoa não vai possuir a sua bênção. Então nós vamos ver daqui a pouco o que remove montanhas, mas que é fé, não é. Eu conto até um caso engraçado daquela portuguesa lá em Madureira, uma velhinha de uns 80 e poucos anos, sentada na frente, que quando eu disse que a fé não removia montanhas, ela fechou os olhos e começou a falar umas coisas contra a minha pessoa. Eu corri ouvindo, e como ela está de olhos fechados, eu coloquei os olhos, o microfone perto da boca dessa senhora, e eu dei corte, falei: pessoal, a fé não remove montanhas. E ela disse: ai Jesus, não escuta o que esse homem está a falar, e porque ele é doido. Eu peguei e dei corte: pessoal, a fé nunca removeu um grão de areia. Ela continuava de olhos fechados, microfone perto da boca.
e ela gritou: Jesus, eu já disse, esse homem é doido, não escuta o que estás a falar. Quer dizer, a pessoa fica revoltada, irmão, que a vida toda. Mas é a plena verdade, irmãos. Você pode estar cheio de fé. Se você não entender que é a palavra que remove, a gente vai ver pela palavra de Deus daqui a pouco, a montanha não vai embora, irmãos. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Comigo aconteceu. O dia que eu aprendi, comecei a mandar embora, e é bonito, é lindo você viver um evangelho que realmente funciona. Então vamos agora ao primeiro passo: ter fé em Deus. A fé é necessária, hein? E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. A nossa fé tem que estar só em Deus. Muitos creem em Deus e também em outras coisas. Alguns na sua igreja, outros no pregador, na Virgem Maria, em algum santo, em lugares especiais. E tem certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitérios para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustiçado e que, segundo eles, estaria operando milagres. Essas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus, pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quem age desta maneira, além de não estar servindo a Deus, está praticando exatamente o que a Bíblia condena. Então vamos estudar esse pedacinho aqui. Mas então não temos que ter fé? Temos, irmão. Agora a nossa fé, segundo Jesus, tem que estar só em Deus. A gente vai ver já o que é fé. Então, se a nossa fé estiver em outra coisa, ela não vai operar. Quando a nossa fé está em Deus, somente nele, ela então vai nos dar condição de nós falarmos, mandarmos acontecer o mal. Mas, missionário Soares, nem na Virgem Maria, irmãos. A pessoa às vezes acha que ela é mãe de Jesus, nós podemos então ter fé nela. Não, Jesus disse: tende fé em Deus. Só pode estar em Deus a nossa fé. Mas então vocês evangélicos não gostam da Virgem Maria. Nós gostamos, eu particularmente gosto dela e amo a Virgem Maria. Agora, amo ela tanto como amo qualquer irmã que aceitou Jesus como Salvador. Ela é minha irmã em Cristo. Você, senhora, é minha irmã em Cristo. Você, senhor, é meu irmão em Cristo. O meu amor por você é o mesmo por ela. Eu não vou agora dizer que ela não vale nada, que é isso. É a mãe de Jesus e é bem-aventurada. Mas eu não presto culto a ela. Por que eu não presto culto a ela? Porque eu quero obedecer o Senhor Jesus. Lá em Mateus 4 e Lucas 4, na tentação do deserto, Jesus disse ao diabo que mandou que ele se ajoelhasse e o adorasse, que daria então toda a glória do mundo. Jesus disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Quem dá culto a quem quer que seja, mesmo que for a Virgem Maria, está contra a palavra de Deus. Irmão, quem está contra a palavra de Deus está a favor do inimigo de Deus, ou seja, está aliado com ele. Nós só poderemos nos aliar à palavra de Deus. Agora, ter fé em qualquer outra coisa, por exemplo, tem gente, o cidadão morreu injustiçado, ou sofreu muito, como foi o caso do nosso ex-presidente, o Tancredo Neves. Depois que ele morreu, coitado, teve aquela doença, não pôde nem tomar posse, o Brasil todo orou, rezou, pessoas de todas as religiões iam na casa da família, os parentes pediam orações, e o cidadão não conseguiu e morreu. Que foi uma tristeza, todo mundo deve lembrar-se daquela comoção nacional que houve por causa da morte do Tancredo. Sepultaram o homem, dia depois tem pessoas lá em São João del Rei colocando a mão na sepultura, achando que ele podia abençoá-las. Ora, se ele não abençoou nem ele quando precisava, agora que ele está morto, no outro lado, já não está nesse mundo, vai abençoar alguém, irmão? Está errado isso, irmão. A nossa fé tem que estar somente no Senhor Deus, segundo Jesus. Aqui nós colocamos o seguinte: a palavra de Deus, em Romanos 10,17, diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa que põe a sua fé em qualquer dessas coisas, não agrada a Deus, porque ela não ouve a palavra, então ela nunca receberá fé. A fé se recebe por ouvir a palavra de Deus. Mas o que é fé? Vamos ver aqui agora.
A palavra de Deus nos informa o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Quando damos ouvidos à palavra de Deus, aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isto é o que é fé. É esta fé que temos que ter em Deus. Então vamos meditar isso aqui. Irmãos, isso aqui todo mundo precisa saber, mas de cor e salteado. Fé não é outra coisa a não ser uma convicção, uma certeza que vem não na nossa mente, mas no nosso coração, de dentro para fora, que aquela bênção que a palavra diz nos pertence. Nós temos aqui milhares de promessas na Bíblia. Tudo bem, está escrito aqui. Mas nós vamos meditando, ouvindo a palavra. De repente surge dentro de nós uma certeza que aquela bênção é nossa. Isso é fé. Enquanto você não tiver essa certeza, você não tem fé. Às vezes a pessoa chega na igreja, eu já dei muito furo, muita mancada. A pessoa chegava, ô pastor, eu estava passando aqui em frente à igreja, quando eu era pastor no Rio, acontecia muito isso lá. Nossa igreja é no Rio, Madureira, em frente ao shopping, então gente na rua, o pessoal entrava. Pastor, eu estava passando aqui e me deu um desejo de vir buscar uma oração, que eu estou com muito problema. Aí contava o problema. Eu dizia assim, a senhora tem fé, o senhor tem fé, que Deus pode... Ah, pastor, a minha fé é muito grande, eu tenho toda a fé do mundo. Eu então, às vezes perguntava, a senhora já veio à igreja? Não, nunca fui numa igreja evangélica. A senhora ou o senhor já leu a Bíblia Sagrada? Também não, eu sou religioso, sou de tal igreja, tal, mas eu tenho muita fé em Deus. E eu, bobinho, sem saber o que era fé direito, colocava a mão e dizia, Deus, de acordo com a fé que há nesse coração, opera tal, tal, tal. E a pessoa não recebia nada, porque ela não tinha fé. Ela tinha desejo, tinha vontade, alguns casos até presunção, mas fé não tinha. Porque Deus diz que a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira. Ninguém dorme sem fé e acorda com fé. Não tem jeito de você chegar aqui, eu colocar a mão em você, clamar aos céus para Deus lhe dar fé. Não acontece desse jeito, irmãos. Eu costumo contar um caso que eu assisti, era rapazinho, e eu gostei tanto disso que eu comecei até a praticar, irmãos. Uma verdadeira bobagem. Havia uma senhora na nossa igreja, que a mãe dela, que eu nem conhecia a mãe dela, só de ouvir, tinha sido uma boa cristã, segundo o que nós achávamos que era boa cristã, e a velhinha ficou doente, e dizia, olha, está um caco em cima da cama. Eu um dia, por amizade com esse missionário, muito famoso, eu disse, ô missionário, daria para o senhor ir no tal, orar para uma pessoa, tal, eu levo o senhor. E ele disse que iria, marcamos e fomos. Chegamos lá, irmãos, nos receberam muito bem, família que sabe receber os outros, tal. Fomos lá para o quarto, e estava aquela coitadinha, aquele pedacinho de gente lá na cama. O missionário se apiedou tanto, ele colocou a mão nela, segurou a mão na cabeça, eu não lembro mais, e disse, meu Deus, oh meu Deus, mas chorando mesmo, com a maior honestidade, meu Deus, passa toda a fé que tem no meu coração para essa irmãzinha, porque eu tenho fé de buscar mais fé depois. Eu achei uma coisa tão bonita, irmão, aquilo me fez, eu comecei a ser o mesmo hipócrita em seguida. Eu ia orar para uma pessoa, não dava outra, irmãos. Olha, deve ter gente achado, olha, esse rapazinho Soares aí é muito espiritual, porque eu chegava lá e dizia, meu Deus, e tal, transmite a fé que eu tenho para essa pessoa, que eu tenho fé de buscar mais fé depois. Isso não é assim, irmão, é pura besteira. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se eu chegar em qualquer lugar e está cheio de doente, olha, eu não tenho muito tempo, eu vou orar por vocês, eu vou perder tempo. Eu só tenho 10 minutos, é melhor, irmãos, eu gastar 9 minutos e meio ensinando a palavra para a fé vir ao coração, e meio minuto eu usar para fazer uma oração para todo mundo, aquela oração em massa,
do que eu passar 9 minutos e meio orando e depois mais meio minuto chorando que não aconteceu nada. A fé só vem por ouvir a palavra de Deus. É necessária? É. Remove montanhas? Não remove. Vamos voltar aqui para a lição, para terminar esse tópico aqui. A nossa fé tem que estar em Deus, só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Está escrito assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculturas. Então isso é coisa séria. Ele é o Senhor, o nome dele nós conhecemos, é Jesus, né? E ele diz: a minha glória, pois, a outrem não darei. Não dá, irmãos, não tem esse negócio não. A glória dele e nem o louvor dele às imagens de esculturas. Isso significa que nós devemos falar só com o Pai em nome de Jesus e mais nada. Então já vimos que a fé é necessária. Vamos para o segundo passo, que é onde se explica se ela remove montanhas ou não. Qualquer que disser a esse monte, Marcos 11, 23, nós temos que falar ao monte, ao problema, à miséria, à doença, à dor que sai de nossa vida. O que remove montanhas é a palavra. Deixa eu comentar mais um pouco, depois eu comento. Eu mesmo tenho que confessar que preguei muitas vezes dizendo que a fé removia montanhas. Eu havia aprendido a falar assim. Tinha ouvido os maiores pregadores do mundo assim se expressarem. Desta forma, tenho que pedir publicamente perdão por essa mentira que ensinava, pois a fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove montanhas é a palavra. A palavra de Deus não, a nossa. Vamos entender isso aqui, irmãos. Você julga agora, é a fé ou a palavra que remove montanhas? Bom, eu medito, encho de fé, estou a ponto de explodir. Fiquei bem obeso de tanta fé que eu tenho, irmãos. Estou cheio de fé. Aqui está o meu problema. Eu chego diante do problema de fé e não falo nada. O problema não vai embora. Agora, se eu digo, mal, ergue daqui, monte, e lance no mar, e ele vai. Então o que removeu a montanha? A palavra. Agora, a palavra sozinha não remove nada. Falar por falar não tira nada. Você tem que falar quando você tem fé. Primeiro passo, ter fé em Deus. Encheu de fé? Está energizado de Deus? Está possuído pela força divina? Você vai e fala ao monte. Deixa eu terminar aqui esse tópico para a gente entender. É claro que a fé é necessária. Ela é o primeiro passo para a vitória. Mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Após termos fé em Deus, temos que falar à montanha. Costumo exemplificar assim: a fé é o combustível, a palavra é o veículo. Nenhum veículo anda sem combustível e nenhum combustível remove montanhas. Então nós temos aqui um monte para ser removido. Nós compramos um trator, desse chamado trator esteira, é o que remove montanhas. Mas esse trator, que é o veículo, que aqui no caso simboliza a palavra, ele não consegue funcionar por si mesmo. Tem que ter um combustível, o diesel. Você põe o diesel, o trator funciona. Você opera o trator, mas tem que ter o combustível. Agora esquece o trator, você tem um combustível, a fé. Você vai em cima do monte, derrama todo o combustível ali, você encharca o monte. Fica um monte encharcado, mas não um monte removido. O monte só é removido quando com o trator você vai removendo. Então com a palavra você remove, mas tem que ter o combustível. Continuando aqui, Deus é um Deus de fé, isto é, Ele possui toda a fé, Ele é perfeito. No entanto, no início, quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele não ficou dizendo para si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse, e que assim numa hora destas, criaria uma porção de coisas. Ao contrário, diz a Bíblia que Ele, o Senhor, agiu segundo estes princípios que estamos estudando. E disse Deus, o resultado nós conhecemos. E ninguém é melhor do que Deus, irmãos. Irmãos, se Deus para criar
teve que falar, nós também temos que falar. Nenhum de nós conseguirá fazer algo se não falar. Você pode ser a pessoa mais abençoada da igreja, o mais assíduo, o mais frequente, considerado o mais espiritual. Vem uma pequena dor no seu braço, não adianta você ficar, não, Deus vai me curar. Não. Na mesma hora que surge, dirige-se ao mal e diga: ao mal, você vai sair daqui agora, o diabo pega o seu mal e deu fora em nome de Jesus. Não deixa crescer não, irmãos. Onde você estiver, você não precisa às vezes falar muito alto, mas tem que tomar uma palavra de autoridade. Uma vez eu peguei o avião aqui em São Paulo para ir para o Rio, aquele antigo da ponte aérea, o Eletra, e eu sentei aqui no corredor. Eu tinha dois setores, setor da frente, sentei, tinha mais duas poltronas assim, tinha um corredor, um moço e mais duas poltronas, estava cheio o avião. E quando eu sentei, irmão, um bichinho tinha mordido aqui, estava uma coceira vermelhando assim, em volta assim, né? Eu sentei ali, virei para o lado assim, disse: ô diabo, em nome do Senhor Jesus, você pega esse mal, essa sua alergia, seu veneno e vai embora, hein? Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Quando eu olhei assim, o parceiro do lado estava assim, ó. Aí tirou o olho fora. Ele deve ter chegado em casa e disse: pessoal, eu viajei com um louco no avião. O homem vira para o lado, uma pintinha aqui, mano. Mas irmão, às vezes um negocinho pequeno que começa, depois torna uma coisa grande. Então quando começou, você sentiu, irmãos, o primeiro sintoma, às vezes é um pensamento, que alguma coisa vai suceder. Pai, eu vou usar o teu poder, em o nome de Jesus, eu amarro esse mal, eu paraliso, mal, você está amarrado, sai de mim agora. E em seguida, acredite, irmãos, é assim que funciona. Bom, já temos 2 passos, vamos para o terceiro passo agora. Não duvidar em seu coração. Aqui está praticamente a chave de tudo. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que sai da sua vida e esperar que assim aconteça. Mas se lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, você duvida, pode esquecer o que você determinou. Tenho observado que sempre que peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, é porque lá no meu íntimo eu duvidava. Duvidar no coração é uma declaração interior que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada, de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração duvida, nada iremos receber. Vamos entender isso aqui, irmãos. O que é duvidar? Eu custei aprender, irmãos. E quando eu explico, muita gente diz: missionário, é verdade, já aconteceu comigo. Quantas vezes nós estamos, irmãos, eu ou você, acontecia comigo bastante isso, nós estamos orando, pedindo, confessando uma bênção e crendo que aquela bênção é nossa, mas ao mesmo tempo que estamos orando, aqui dentro de nós tem assim uma coisa como uma voz, um testemunho interior, uma certeza que não é dessa vez, que não vai acontecer, ou que nós não merecemos, ou que nós não estamos em condição, ou que Deus não vai operar aquela hora. Aquilo ali é dúvida, irmãos. Quando eu descobri isso, eu comecei a lutar contra isso. Mas missionário, se vem, o que eu posso fazer? O rei Davi ensinou, irmão, o que se faz com dúvida, porque dúvida é pecado. Ele diz o seguinte: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando vier a dúvida, no mesmo instante, pega um versículo, põe dentro e diz: está amarrado, diabo. Deus falou isso e não vai ser diferente. Porque se você duvida, irmãos, naquela hora que você duvida, você anula o poder de Deus. Você pode ter fé, deu a sua ordem, o poder de Deus está fazendo a obra. Na hora que você disse: não é dessa vez, você tirou a palavra do anjo de Deus. Ele fica parado, impotente, não pode agir mais, e o demônio continua agindo. Eu costumo contar um caso muito pitoresco, a maioria acho que já ouviu falar, que aconteceu lá em Minas Gerais, irmãos. Sempre a gente usa Minas Gerais nesse caso como exemplo. Uma senhora mudou-se para uma casa que ficava assim no pé do monte. Toda vez que chovia, dizia que aquele lamaçal enchia o jardim dela de lama, e ela gostava muito das coisas bem cuidadas, pegava a vassoura, a enxada, ia limpar aquilo ali,
e buzinava o ouvido do marido, que você não tem jeito, você me trouxe para cá, o coitado estava apertado financeiramente, não podia mudar, era um problema ali, só chover que tinha confusão em casa, irmão. Aí um dia, um pregador, vamos dizer que é da Igreja da Graça, foi na região deles ali fazer uma reunião, anunciou que ele ia falar de Deus e tal, ia orar pelos enfermos, ia ensinar como é que vence os problemas, e aquilo abriu os olhos da senhora, ela foi assistir à noite a reunião. E o pastor pregou exatamente que você podia remover montanhas. Ela disse, então o negócio é comigo, aquele monte vai me pagar. Chegou em casa, 10 e pouco da noite, todo mundo foi dormir, deitaram, 4 horas da manhã ela acordou, abriu o olho assim, o marido estava lá de boca aberta, lá roncando. Ela saiu, pontinha do pé, de camisola, também não tinha ninguém no quintal lá, cabelo esgandalhado, chegou diante do monte e disse, hoje você me paga. Dobrou o joelho e começou, e tal, orou, em nome de Jesus, e pá, e você vai sair agora em nome de Jesus, e sai, não queria nem abrir os olhos, e sai, em nome de Jesus, sai. Respirou aliviado, quando ela abriu os olhos, o monte está no mesmo lugar. Também eu não acredito nisso. Irmãos, é exatamente o que a gente faz quando a gente duvida, irmãos. É uma declaração que nós fazemos que não acreditamos naquilo que estávamos fazendo. Então, evite duvidar. 4º passo: crer que se fará aquilo que diz. Este passo é o segmento natural do 3º passo. Se não duvidamos no coração, devemos crer. E quem crê se expressa. Observe que aqui Jesus não está dizendo que devemos crer que receberemos aquilo que pedimos, oramos, mas sim o que dizemos. Muitos dizem que crerão quando receberem a bênção, ouvirem algum sinal. Esta não é a fórmula bíblica para recebermos as bênçãos. Pois se alguém vê, não precisa crer. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos que agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. Temos que crer que se fará o que falamos. Podemos dizer que crer é lutar contra as evidências. Crer também significa acreditar que está se fazendo aquilo que determinamos. Vamos agora, pedacinho por pedacinho, esse passo é muito importante, irmão. Mas crer. Então Jesus disse, voltando ao primeiro passo, tem de fé em Deus, porque na verdade eu digo que se alguém disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar. 3º passo, e não duvidar no seu coração agora, mas crer que se fará o que diz, mas crer. Porque você, além de você ter fé, mandar o monte embora e não duvidar, você tem que crer. É um passo mais adiante. Você tem que acreditar. Crer é desprezar as evidências contrárias àquilo que a Bíblia diz e acreditar que está se fazendo, ainda não foi feito. Crer que se fará. Então você tem que acreditar. Você não tem uma coisa que você pode olhar e crer que ela existe. Se a coisa já se fez, você não precisa crer, já tem. Ainda não foi feito. Você tem que acreditar que se fará aquilo que você diz. Preste atenção, não é o que Deus diz. A gente é ensinado a crer que se fará o que Deus diz. Ora, isso nós já fizemos. Quando? Quando nós recebemos a fé, nós ouvimos a palavra porque nós cremos naquela palavra. Deus nos deu a fé. Não precisamos acreditar mais que fará o que Deus diz. Agora a coisa é com a gente, quer dizer, a bola estava com Deus, falando bem popular para você entender. Deus passou a bola para nós, agora a bola está com a gente. Nós temos a fé, mandamos o monte embora, não duvidamos e cremos que vai se fazer aquilo que nós falamos. Ou seja, aquilo que nós encampamos, aquilo que nós, irmãos, declaramos que é nosso. Não é aquilo que nós desejamos, não. É aquilo que nós confessamos que nos pertence. Aqui que está o segredo da coisa. Você tem que crer que se fará aquilo que você diz, que você confessa, que já é seu. Cidadão, irmãos, diz assim, não, enquanto eu não tiver a bênção manifestada, eu não vou confessar. Eu não sou hipócrita.
Como é que eu vou dizer que eu estou curado se eu não estou? Que eu estou próspero se eu não estou? As pessoas acham dificuldade de crer na palavra de Deus. O Geraldo estava passando na rua aí, na avenida tal, e foi colhido por um automóvel. Ficou todo quebrado. Veio o bombeiro com muita dificuldade, colocou ele na maca, levou para o hospital. O homem está quebrado de cima e embaixo, irmãos. O doutor operou, colocou tudo ali, colocou ele numa casca de gesso. O Geraldo se mexeu um pouquinho, dói. O doutor entra lá no quarto. Doutor, o senhor acha que eu vou ficar bom? Ah, rapaz, você não tem nada não, isso é questão de dia, você vai jogar futebol, não tem mais nada. Dá um pouquinho, chega o parente, como é que tá, Geraldo? Eu tô joia, daqui uns dias eu vou sair daqui e vou jogar futebol. Ele creu na palavra do doutor, ele não está indo. Se ele mexer, dói. Ele tem que ficar ali imóvel e com muitas dores, sedativos fortes para ele suportar aquilo ali. Mas ele já confessa porque o doutor disse para ele. Agora, quando se diz sobre Deus, que Deus manda que você confesse que você já tem aquilo que ainda vai ser feito, ah não, isso eu não faço. Não, eu não sou hipócrita. Se eu estou doente, eu digo, estou doente. Digo que eu estiver curado, eu estou curado. Você nunca vai ser curado, irmãos. Você tem que crer que se fará aquilo que você diz. Se você não disser, não encampar, não confessar, você pode ter certeza que não vai ser feito. Aquilo que você confessa, que Deus dará para você. Quinto passo para encerrar esse assunto aqui: tudo que disser lhe será feito. Este passo não é nosso, é do Senhor. Vamos recordar a nossa parte do processo de recebimento das bênçãos. Primeiro, temos que ter fé. A certeza das coisas se espera em Deus, só nele. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Isso aqui já está certo, né? Já aprendemos bem, primeiro passo. Segundo, a seguir devemos nos dirigir ao problema e com a voz de autoridade sair de nossa vida. Quer dizer, o problema, lembra do ensinamento aqui? Eu deixei uma explicação final. Você diz à montanha, ergue-te e lança no mar. Então, o que é que remove montanhas? Não é a fé, é a palavra. É a palavra de Deus ou a nossa? A nossa. Missionário, isso é muito bravo. É a palavra de Deus? Não. É a nossa palavra. Se eu não falar, agora lógico, a gente vai ver na lição número 4, que a nossa palavra no mundo espiritual, sozinha, ela é catada como nada. Ela tem que estar vestida com a palavra de Deus, irmãos. A nossa palavra, sem a palavra de Deus, não vale absolutamente nada. Ela não passa daqui do teto. Agora, a nossa palavra vestida com a palavra de Deus, ela age como se Deus fosse. Depois você lê lá em João 10:34 e Salmo 82, que fala sobre isso aí. Então, é a nossa palavra. Terceiro, vamos voltar aqui para a lição aqui, para a gente não pular nenhuma linha. Ato contínuo, não podemos permitir que o nosso coração duvide. É o terceiro. Em seguida, precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito. Que aquilo que falamos nos será feito. E, agora vem o quinto. Então teremos a obra feita. Por quem? Certamente será pelo Senhor Deus. Veja o que ele disse: tudo o que disser lhe será feito. Irmãos, aquilo que você deseja, aquilo que você teve fé para receber, se você não confessar, não lhe será feito. Está bem claro aí: tudo o que disser, tudo o que confessar, lhe será feito. Não confessou, não tem jeito, Deus não pode abençoar. Se você deseja, nada. Se você ora, nada. Mas se você confessa, depois de ter dado os 4 passos, o poder de Deus faz a obra. Último tópico agora: a nossa posição de filhos de Deus. A nossa posição como filhos de Deus é altamente privilegiada. Somos nós que fazemos a diferença. A bênção de que precisamos não depende mais do Senhor, e sim de nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta na proporção em que aprendemos a verdade. Agora,
que sabemos como fazer o poder de Deus agir em nosso favor, não podemos ficar nos enganando, tentando fórmulas mágicas, inventadas por qualquer pessoa. Aquele que quer realmente vencer, há de tomar as suas decisões sobre o que a palavra revela, pois é a própria palavra que trará a libertação que ele deseja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quem é que liberta a gente? A verdade. Quando é que a verdade liberta? Quando você passar a conhecê-la. Se você não a conhecer, ela não pode libertar você. Aí se entende porque tantos filhos de Deus, irmãos, tanta gente boa está passando fome, está com o casamento arrasado, está doente, é uma pessoa que não se realiza, porque ela não conhece a verdade. Ela ouve falar da verdade, ela decora as declarações sobre a verdade, mas ela não conhece, ela não tem intimidade, ela não participa. Na hora que ela conhece, essa verdade liberta. Para você ser liberto, a partir de agora, falta só isso na sua vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus chega, a árvore nega a fruta de Jesus. Ele diz: nunca, jamais alguém coma algum fruto de ti. E segue o caminho dele. Quando Jesus Cristo segue o caminho dele, o que é que acontece, irmãos? A árvore começa a secar. No outro dia, ele passa ali, a árvore está seca. Mas se a 100 metros, Jesus fizesse o que nós costumamos fazer, parasse e olhasse para trás. Poxa, mas não secou? O que está vendo? Ué, a minha ordem não está sendo acatada? O pai não disse que o que eu determinasse ele faria? Porque o pai ensinou isso para ele, foi ele que ensinou para nós. Alguma coisa está acontecendo. É o que nós fazemos, irmão. Na hora que nós passarmos a agir como as crianças agem, com confiança em Deus. Na hora que nós passarmos a confiar nele plenamente, o pai falou, está falado. Assim que filho faz. O pai para ele é o maior do mundo, é o mais importante. Falou, está falado, irmãos. A gente age, determina, esquece em nome do Senhor Jesus aquele problema. Mas não é agir de qualquer maneira, irmãos. Se nós não tivermos a fé, que vai dar combustível, vai dar energia à nossa palavra, não ousemos determinar, porque fracassaremos. Primeiro passo, você tem que ter fé em Deus. Depois que você tem fé em Deus, você pode determinar, que aí o poder de Deus faz a obra. Nós vamos agora fazer uma oração, não só para quem vai assistir esse programa por uma fita, mas por você também que está aqui. E eu não sei o que mexeu com você essa palavra, eu só sei que ela mexeu. E quem sabe você está financeiramente atolado, e você viu a descoberta agora, descobriu pela palavra, que você pode dar uma volta por cima, ou doente, ou enfermo, ou arrasado. Eu queria que vocês, por favor, se colocassem em pé. Nós vamos entrar na presença de Deus, mas irmão, não vamos crer em mágica não. Olha, mágica não existe. Você que vai fazer essa oração em casa, sozinho, por causa dessa fita, o poder de Deus está do seu lado tão forte como está aqui agora, e como sempre estará em qualquer lugar. Chegou o momento então de nós entrarmos na presença de Deus. Curvemos as cabeças agora, fechemos os olhos, e você em casa, como um ato de fé, põe a mão no televisor, ou nesse aparelho de CD, ou no coração, para que Deus possa operar. Deus vai fazer uma obra muito grande agora. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós entramos em Tua presença neste momento, depois de meditarmos, ó Deus, sobre esta lição tão importante que Jesus nos deu, em que Ele nos mostrou, ó Deus, a eficácia da nossa decisão e determinação. Se nós seguirmos esses passos, essas etapas,
esses ensinamentos, ó Deus, que não foram dados para dificultar, mas para ajudar, porque assim é que acontece. Ó Pai, eu acredito que muita gente por esse país afora ouviu agora essa palavra. O coração iluminou-se, e esta pessoa vai exigir a saída do mal. Esta pessoa vai determinar agora, e o mal vai ter que bater em retirada. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós estamos diante de Ti, como Jesus estava diante. E esta pessoa tem uma árvore mais sua vida, como Jesus teve aquela figueira que lhe negou o fruto, meu Deus. Mas Deus, o Senhor Jesus nos ensinou o que fazer com a árvore má. E a árvore má pode ser um câncer, Pai, que brotou no organismo de certa pessoa, e que fez, ó Deus, esse tumor, e que está, ó Deus, impedindo a respiração, que está lá no órgão genital, ó Deus, naquele volume tremendo, que está, ó Deus, no fígado ou no rins, ou na face ou no olho. Oh meu Deus, uma situação que o homem diz: isto é irreversível. Não para o Deus eterno, não para o Deus criador dos céus e da terra. Pode ser um câncer no osso, meu Deus, que está, ó Deus, lá comendo o tutano da pessoa, que está, ó Deus, explodindo o osso, e já não tem mais jeito, meu Deus, segundo os peritos da medicina. Mas Deus, nós temos então uma árvore má agora, e em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos dizer a ela que ela tem que secar-se agora, ela tem que secar-se e bater em retirada. Oh Espírito de Deus, agradecemos pela tua mão estendida. A mão de Deus está sobre você agora, a mão de Deus depende da sua palavra. Você pode exigir nesse momento, exija agora. Eu não sei qual é a sua árvore, eu não sei qual é essa árvore que o diabo plantou. Aquele passo do inferno trouxe a sementinha e colocou a semente, e a semente começou a germinar, e o doutor não conseguiu destruí-la, e você diz: acabou. Não, acabou para essa semente agora. Chame ela pelo nome, chame esse mal pelo nome, e diga: em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu destruo a sua vida, eu destruo a sua capacidade, eu amarro você, demônio da miséria, você demônio do tóxico, você demônio do roubo, você demônio da impotência, você demônio da frigidez, você demônio da cegueira, da surdez. Manda agora, meu irmão, manda que esse mal obedece você. Você está vestido pela natureza de Deus, a sua palavra, vestida pela palavra de Deus, lhe dá a condição de agir até como se fosse um Deus. É isso que está acontecendo agora. Só existe um Deus, mas quando você fala com a palavra de Deus, é como se você fosse Ele. Ele opera através de você agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu amaldiçoo essa doença, eu amaldiçoo essa enfermidade, eu amaldiçoo essa perturbação, eu amaldiçoo esse sofrimento. Diabo, você pega o que é seu agora. Diabo, você bate em retirada. Espírito do fracasso, saia dessa pessoa. Meu Deus, agora eu oro por todo esse povo, em o nome de Jesus Cristo. Eu determino, eu digo: acabou, acabou, saia mal, em nome de Jesus Cristo. Oh nosso Deus, muito obrigado. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Obrigado, obrigado e amém.